A partir de agora, na Rádio Justiça, Direito Direto. Ações judiciais que estão no dia a dia das pessoas. Trânsito, consumidor, conflitos, um enfoque simples. Direito Direto. Em Brasília, 5h04 da tarde. Começa agora mais um Direito Direto e é ao vivo nesta segunda-feira, 7 de maio de 2018. Direito Direto, programa da Rádio Justiça em que você fica antenado com as últimas novidades da justiça brasileira por meio de uma linguagem simples e acessível. E todo início de semana gosto de destacar como é uma alegria enorme ter você com a gente. Sigamos juntos ao longo de mais uma semana. Semana passada, no caso, que foi bastante movimentada em termos de decisões da justiça, garantindo o direito fundamental, preservando o direito fundamental à liberdade religiosa. Hoje vamos destacar aqui no programa, vamos repercutir sobre 3 decisões em diferentes instâncias da justiça brasileira. Nós tivemos uma decisão, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo suspensa uma ordem municipal do município de Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro, uma determinação por parte da prefeitura para que os alunos da rede pública municipal fossem obrigados todos a orar o Pai Nosso antes das aulas. Decisão que foi mantida porque a Justiça de Primeira Instância no estado do Rio de Janeiro decidiu no mesmo sentido de que essa obrigação de que as crianças devessem orar o Pai Nosso fosse suspensa, e essa obrigação continua suspensa. É uma das decisões da semana passada que vamos comentar aqui no programa. Ainda vamos abordar também uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, autorizando que uma candidata da Igreja Adventista do Sétimo Dia preste uma prova de concurso público em horário diferenciado por motivo religioso. E, por fim, outra decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, semana passada igualmente, permitindo que uma candidata ao concurso do INSS use o véu islâmico no dia da prova. Então são essas 3 decisões, essas 3 sentenças que vão ser abordadas hoje, todas as decisões de segunda instância, uma da Justiça Estadual, 2 da Justiça Federal, que hoje vão ser abordadas aqui no seu Direito Direto, sempre destrinchando, esmiuçando os aspectos jurídico e legais, sempre traduzindo para você, ouvinte, as principais decisões do Poder Judiciário brasileiro. E você já sabe, toda vez que a liberdade religiosa está em pauta na Rádio Justiça, eu sempre conto com a preciosa ajuda do nosso colaborador, nosso amigo de longa data da Rádio Justiça, o advogado Bernardo Pablo Sukienick. Ele que é especialista em Direito Internacional, mestrando em Constituição e Democracia, curso de Direito pela Universidade de Brasília, e além disso, presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Dr. Bernardo. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer poder falar com vocês sobre esse tema tão apaixonante que é a liberdade religiosa. Dr. Bernardo Pablo, antes de fazer ao senhor a primeira pergunta, como sempre gosto de fazer, aproveito o início do programa para convidar o ouvinte para participar do Direito Direto, de mais um Direito Direto, pelo nosso WhatsApp. Está aí à disposição para perguntas, dúvidas ou mesmo um simples comentário. O número é o 999758140, 999758140. O código de área é o 61. Vamos começar, doutor Bernardo, pelas 2 decisões da semana passada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília,
envolvendo fé e concursos públicos. Não é um tema novo e ainda mais em relação ao direito ou aos pedidos de candidatos a um cargo na administração pública que professam a fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, bem sabemos, possui um dia santificado, um dia sagrado de guarda, que é o sábado. O sábado que não é o sábado comercial, que começa à meia-noite, mas é o sábado natural, que começa no pôr do sol de sexta e se estende até o pôr do sol de sábado. E rapidamente, para aqueles que não estão familiarizados com a questão ou que pouco conhecem as peculiaridades dessa denominação cristã, então nesse dia, como eu falei, um dia santificado, portanto, em que as pessoas, os fiéis, se dedicam apenas a atividades devocionais, deixando de lado o trabalho, deixando de lado o estudo e também provas de concurso público, vestibulares, etc. E são muitos esses casos que chegam ao Poder Judiciário brasileiro. Não é a primeira vez, a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não é inédita. Nesse caso, os desembargadores federais decidiram favoravelmente a candidata. Mas essa é uma questão que é consenso na justiça brasileira, doutor Bernardo, ou ainda há muita divergência? Ricardo, esse é um tema que ainda apresenta divergências. Inclusive, a previsão no Supremo Tribunal Federal para que essa temática seja abordada. Existe um tema, ele foi reconhecida a repercussão geral dessa matéria. Chegou um caso, uma repercussão, um recurso extraordinário, chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio do plenário virtual. Os membros da Suprema Corte entenderam que esse é um tema que tem repercussão geral, e seja, tem relevância econômica, política, social e jurídica, e diante disso esse recurso extraordinário está aguardando julgamento. Quando ele for apreciado, ele terá, de certa forma, um efeito vinculante para toda a administração pública, tanto o judiciário, inclusive, além do judiciário, para o poder executivo, para que eles cumpram a decisão da Suprema Corte. A famosa repercussão geral. Vai servir de regra para todo mundo. Exatamente. Então, esse é um tema que ainda está em análise e nós temos, às vezes... Doutor Bernardo? Uma decisão que eles dizem se amparar em respeito à igualdade ou que diz respeito em relação à ordem pública, no sentido de negar a liberdade de quem está requerendo um tratamento diferenciado. Doutor Bernardo Pablo Sukienick, ainda é uma questão controversa e é importante a gente destacar, então, explicar para o ouvinte quais são os argumentos utilizados de lado a lado. Começando, claro, pelo entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. E já que o programa é longo e permite, vou ser um pouco mais detalhista. Não foi o tribunal como um todo que tomou essa decisão, foi uma das turmas do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, quer dizer, o tribunal é dividido em vários colegiados. No caso, esta decisão que deu ganho de causa para a candidata adventista, para ela prestar a prova em horário diferenciado, foi uma decisão da 5ª turma do TRF1, é a sigla do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Quais foram os fundamentos jurídico-legais desta decisão, doutor Bernardo? O fundamento é principalmente a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 8º, se eu não me engano, no qual diz que ninguém será privado de um direito em função da sua crença, seja ela uma crença religiosa, filosófica ou política, salvo, principalmente quando é uma obrigação para todos, né, para todas as pessoas, salvo se ele se negar a executar uma prestação alternativa. Neste caso, normalmente os guardadores do sábado, inclui adventista, inclui os judeus e outras denominações
também que tem o sábado como dia sagrado, eles normalmente solicitam ingressar com todos os candidatos para o regime ali, para o ambiente de prova. Contudo, eles solicitam poder ficar confinados em uma sala separada, aguardando o pôr do sol, que indicaria já o começo do domingo, para poderem participar do certame, do concurso. Então eles não teriam nenhum tipo de privilégio. A gente pode entender até que eles estariam concorrendo em desvantagem, ou seja, eles começariam a prova quando todo mundo normalmente já está saindo, eles estariam começando sua prova já depois de ter aguardado em uma sala incomunicáveis durante 3, 4 ou talvez 5 horas, eles começariam o seu certame. Mas a ideia justamente é que existe um direito de que todos os brasileiros podem concorrer a concursos públicos. E diante disso haveria um direito que teria que ser preservado, e aí se encontraria esse meio que seria o menos gravoso para a administração pública e para a liberdade religiosa, no qual essas pessoas ingressariam, como eu disse, todos juntos, junto com todos os candidatos, para o ambiente do certame. Eles ficam confinados durante um tempo e depois eles realizariam a prova. Esse é o argumento em favor da liberdade religiosa, amparado na Constituição Federal, no artigo 5º. E esse mesmo artigo 5º, doutor Bernardo Pablo, como fica, como fica analisar o problema diante de um outro princípio previsto nesse mesmo artigo 5º, que é o princípio da isonomia, todos iguais perante a lei? Bom, a igualdade, ele comporta, atualmente, há muito custo se chegou a esse entendimento aqui no Brasil, que a igualdade comporta tratar as pessoas que estão em igualdade de condições, as pessoas que de fato são iguais, de maneira igual. Mas as pessoas que são diferentes, você deve tratar de uma maneira diferente para tentar equipará-las de alguma forma. Não adiantaria, por exemplo, para alguma pessoa que tem alguma necessidade especial, você dizer, não, em função de tratar todos rigorosamente iguais, eu não vou fazer, por exemplo, meios de acessibilidade. Se uma pessoa vai subir escada, todo mundo tem que subir escada. Seria um método injusto. E, inclusive, se a gente levasse isso para a liberdade religiosa, se eventualmente nós viéssemos a ter alguém da administração pública, ou eventualmente até o chefe máximo, nosso presidente, que fosse antissemita e ele decidisse, bom, eu não quero ter judeus na administração pública, ele simplesmente marcaria todos os concursos para sábado, 2 horas da tarde, e ele dessa forma conseguiria excluir uma parcela da população brasileira, que seria uma parcela da população que seria considerada de segunda categoria, que não poderia trabalhar para o serviço público. Então, diante dessas considerações, é que se devem fazer certas concessões no sentido de tratar todos de uma maneira isonômica, mas isonômica, como dizem no direito, de maneira material, e não aplicar um formalismo que muitas vezes é uma negação, uma violação à consciência das pessoas, e fazendo uma distinção que tornaria cidadãos de primeira e segunda categoria. Agora, falar sobre, inclusive nas outras oportunidades que já tivemos aqui na Rádio Justiça, doutor Bernardo Pablo, para debater sobre os limites da liberdade religiosa, e é algo bastante controvertido, polêmico, em muitas zonas cinzentas, quando, por exemplo, aqui se entendeu que, em nome da liberdade religiosa, a candidata da Igreja Adventista do Sétimo Dia poderia prestar a prova em um horário diferenciado, prova de concurso público, em um horário diferente dos demais concorrentes não adventistas, por motivo religioso, após o pôr do sol de sábado, portanto, quando a maioria realiza ou na manhã, ou manhã e tarde inteira do mesmo dia, ou seja, sábado. Mas, por outro lado, inclusive o senhor e eu já debatemos aqui na Rádio Justiça, em uma outra edição do Direito Direto, sobre uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que uma igreja da Assembleia
de Deus, lá na capital fluminense, ou seja, Rio de Janeiro capital, foi condenada a pagar uma indenização por danos morais coletivos, uma indenização em dinheiro, salvo engano, de R$ 10.000, por fazer muito barulho, perturbando o sossego. Mas aí, do lado da igreja, a alegação de que há o direito ali à liberdade religiosa, à liberdade de realizar cultos, e sabemos, cultos com direito à pregação, com direito à música, com direito a rituais, com direito a celebrações. E aí, nesse caso, você entendeu que não, que a liberdade religiosa não é fundamento para autorizar a igreja, no caso, ou qualquer outra igreja, a realizar atividades barulhentas. Quais são, então, os limites da liberdade religiosa, doutor Bernardo? Ricardo, só antes de entrar nesse tópico, eu gostaria de frisar a todos, ressaltar, que com relação à questão das provas, que aquele aluno que eventualmente ele fica confinado, ele fica incomunicável e ele realiza a mesma prova dos seus colegas. Então, não haveria uma prova diferenciada e por isso os tribunais se sentem mais à vontade, eventualmente, para permitir que a pessoa faça a prova num período posterior, porque vai ser a mesma prova que será aplicada ao todo o restante daquele conjunto de concursandos que estão realizando o exame. Com relação à liberdade religiosa e seus limites, a liberdade religiosa ela tem algumas restrições, ele não é um direito absoluto, e diante disso, isso está previsto normalmente em tratados internacionais. A Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e em nível mundial o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ambos tratados ratificados pelo Brasil, trazem algumas limitações à liberdade religiosa. Nós podemos incluir nessas limitações, quando afeta a ordem pública, a saúde pública, a moral pública, a segurança pública, direitos fundamentais de terceiros. Então, nesses casos, nós podemos ver restrições. Nós também vemos uma restrição que está prevista na Constituição Federal. Ou seja, nós tratamos sobre esse artigo que diz, olha, ninguém será privado de direito por motivo de crença filosófica, ideológica ou política. Principalmente quando for um caso de uma regra que se aplica a toda uma comunidade, mas ele tem que aceitar uma prestação alternativa. Nesse caso, por exemplo, do concurso que nós estávamos conversando, ele ficará confinado um tempo e fará a prova 4 ou 5 horas depois. Agora, se o aluno ele não realiza a prestação principal e se nega, ou a pessoa se nega a fazer tanto a prestação principal como a prestação alternativa, aí pronto, aí não tem liberdade religiosa que possa ampará-lo. Então, nesses casos, aí a liberdade religiosa sofre restrição. A pessoa, por exemplo, vai fazer um serviço, vai prestar o serviço militar obrigatório. Ele diz, olha, eu por motivo filosófico, eu não uso arma de fogo. Eu tenho uma convicção pacifista. Perfeito. Você vai trabalhar nos Correios, então, do Exército. Aí, não, também não trabalho no Exército Correio. Bom, aí, meu amigo, aí não tem, aí, lamentavelmente, não temos condições. Nós estamos oferecendo. Você me disse que a restrição era o porte de arma de fogo. Agora eu estou lhe oferecendo uma função que não tem porte de arma de fogo e você também se nega, então você se recusar a prestação principal e a prestação alternativa, aí não há liberdade religiosa que possa ampará-lo, lamentavelmente. E outras questões em relação a atendimento diferenciado, por exemplo, temos aí muita repercussão colocando de outra forma, as nossas convicções religiosas, filosóficas, principalmente essas duas, repercutem bastante nos nossos hábitos, na nossa conduta de vida, mas em particular, e algo que ocorre com uma certa frequência, na nossa alimentação. E aí a alimentação, bem, temos aí as escolas, seja particulares, seja públicas, em que as crianças e adolescentes, os alunos de modo geral, consomem alimentos na própria escola, na merenda, a cantina, ou mesmo os hotéis, as empresas aéreas,
E aí, nesses casos, a nossa legislação, aqui ampliando bastante a nossa discussão, doutor Bernardo, mas a nossa legislação protege aquele fiel que, por exemplo, por motivo religioso, por motivo filosófico, é vegetariano e quer ter direito a uma alimentação vegetariana na viagem de avião, no hotel onde vai se hospedar, na escola onde estuda, até mesmo no próprio local de trabalho, se houver um restaurante, se houver uma lanchonete. Isso é possível? Olha, a legislação brasileira, ela ampara esse tipo de questão, não especificamente, mas se pegar o direito à liberdade religiosa de uma maneira mais ampla, você verá que se encontra amparado essa questão. No que diz respeito a companhias aéreas, ou às vezes aspectos mais comerciais, normalmente elas acolhem isso porque é uma forma de atrair a clientela. Normalmente a pessoa que leva essas questões alimentares a sério, seja tanto por razões filosóficas como por questões religiosas, ela escolhe companhias que preservem o seu direito, essa liberdade de consciência que a Constituição diz que é inalienável. Essa situação fica às vezes mais complicada quando envolve o Estado. Então, por exemplo, merenda escolar, por exemplo, refeições no sistema presidiário brasileiro. Houve iniciativas das comissões de liberdade religiosa. Eu sei de uma iniciativa da Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo para tentar respeitar a liberdade religiosa das pessoas que estão recolhidas no sistema prisional por lá, mas é uma situação um pouco mais delicada. Em tese, a lei de execuções penais prevê tudo isso, só que a gente sabe que a realidade muitas vezes difere do que está escrito no texto da lei, lamentavelmente. Eu converso no Direito Direto ao vivo nesta segunda-feira, 7 de maio de 2018, com o advogado Bernardo Pablo Suquienic, especialista em Direito Internacional, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília e, além disso, presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Hoje destacando 3 decisões da Justiça Brasileira tomadas ao longo da semana passada, protegendo a liberdade religiosa. Decisões da Justiça do Rio de Janeiro, do Tribunal e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Começamos o programa falando sobre a decisão do TRF1, ou seja, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em que a 5ª turma do TRF1 deu ganho de causa a uma candidata adventista do 7º dia para prestar prova em horário diferenciado, no caso prova de concurso público, por motivo religioso. E agora, doutor Bernardo, vou pedir para que o senhor aguarde rapidamente na linha, em poucos minutos, para que a gente agora faça um rápido intervalo aqui no programa, e aí na sequência destacamos as outras 2 decisões, combinado? Combinado. Então, o seu Direito Direto você segue acompanhando ao vivo. Seguimos debatendo estas decisões da Justiça Brasileira referente à liberdade religiosa, mas antes um rápido intervalo e na sequência tem muito mais debate, informação e opinião de qualidade para você. Até já. Você está ouvindo Direito Direto. Em 2018, a Rádio Justiça completa 14 anos. 14 anos levando a você diariamente as principais notícias do Judiciário brasileiro. Abordando os direitos do cidadão e do consumidor e os fatos que são notícia no Brasil e no mundo. Acompanhando as sessões do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e das principais cortes de justiça do país. Com você, logo pela manhã. Na cobertura de eventos importantes. Trazendo notícias de hora em hora, matérias especiais. Programas especiais. Temas que fazem parte da sua vida. 14 anos de educação e cidadania. Tudo isso com muita cultura e informação. E uma programação musical feita especialmente para você. Maio, mês de aniversário da Rádio Justiça. 14 anos sintonizando os seus direitos.
Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Você tem alguma dúvida sobre os seus direitos como cidadão ou como consumidor? Quer saber como resolver o seu problema? Fale com a Rádio Justiça. Entre em contato conosco pelo aplicativo WhatsApp. Mande uma mensagem de texto ou de áudio para 999758140. A Rádio Justiça vai buscar um especialista para comentar o caso e tentar ajudar a resolver a questão. Elogios, dúvidas e sugestões também são bem-vindas. Participe da programação da Rádio Justiça também pelo WhatsApp 61 99975 8140. Fique por dentro das principais notícias do Judiciário Brasileiro e os destaques da programação da Rádio Justiça. Siga o nosso perfil no Twitter, twitter.com/Rádio Justiça. Links, entrevistas, programas, fotos. Acompanhe as decisões da Suprema Corte e dos tribunais de todo o país, acessando o microblog da emissora oficial do Poder Judiciário. Acesse www.twitter.com/Rádio Justiça. Agora você acompanha a programação da Rádio Justiça também no YouTube. Basta fazer a busca por Rádio Justiça ao vivo e pronto. Você vai conferir a transmissão de sessões plenárias, audiências públicas, jornais, programas especiais, entrevistas, boletins e as principais decisões do Judiciário Brasileiro. Inscreva-se no canal do STF e acompanhe também a programação da TV Justiça. Ouça a Rádio Justiça também no YouTube. Basta procurar por Rádio Justiça ao vivo e sintonizar os seus direitos. Voltamos a apresentar Direito Direto. Em Brasília, 5h32 da tarde, seja bem-vindo de volta ao seu Direito Direto e é ao vivo nesta segunda-feira, 7 de maio de 2018. Hoje falando sobre liberdade religiosa, tivemos 3 decisões da Justiça Brasileira na semana passada, protegendo esse direito fundamental. No primeiro bloco do Direito Direto, destacamos uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a 5ª turma desse tribunal sediado em Brasília, por unanimidade, garantiu a uma candidata adventista do 7º dia o direito de prestar uma prova de concurso público em horário diferenciado por motivo religioso. Lembrando que os adventistas do 7º dia possuem um dia de guarda que é santificado, que é sagrado, é o sábado, mas não é o sábado comercial com início à meia-noite, mas sim o sábado natural. Tem início no pôr do sol de sexta e se encerra no pôr do sol de sábado. E é um dia dedicado apenas a atividades devocionais, fora trabalho, fora estudo e também provas de concurso público, como é o caso em questão. E os tribunais, ou melhor, os desembargadores federais, nesta decisão unânime do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, utilizaram como fundamento exatamente o direito
a liberdade de crença religiosa garantido no nosso artigo 5º da Constituição, inciso 8º. Ainda mais porque, no caso, como costuma ocorrer em situações parecidas, quer dizer, não é a primeira vez que candidatos adventistas buscam na justiça o direito de realizar a prova de concurso público em horário diferenciado, esses candidatos ficam confinados, incomunicáveis com o mundo exterior, enquanto os demais realizam a prova e só após o pôr do sol de sábado é que então realizam o certame. E foi o que ocorreu com essa candidata. Temos ainda 2 decisões para comentar no programa de hoje. Outra decisão do mesmo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, da mesma 5ª turma, daquele tribunal sediado aqui em Brasília. E uma outra decisão envolvendo concurso público. É que teve ganho de causa no Tribunal Regional Federal da Primeira Região uma candidata em uma prova do INSS, teve ganho de causa para usar o véu islâmico. É sobre essa decisão agora que nós vamos comentar com o nosso convidado em todo o programa, o advogado Bernardo Pablo Sukienick, especialista em Direito Internacional, presidente do Observatório da Liberdade Religiosa, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília. E aqui nesse caso, doutor Bernardo, envolvendo uma candidata que pediu na Justiça para utilizar o véu islâmico durante a realização da prova em concurso do INSS. E mais uma questão polêmica envolvendo aí o receio por parte dos organizadores do concurso de que o véu oculte uma cola, por assim dizer, a famosa cola. Mas, mesmo assim, prevaleceu aqui o direito à liberdade religiosa. E como, em geral, se pode compatibilizar esse direito com a garantia de que a prova seja realizada em igualdade de condições, de que um candidato não se vale ali de tecidos a mais para ocultar informações que podem beneficiá-lo em detrimento dos demais? Ricardo, antigamente era cola, hoje tem até ponto eletrônico. É bem complexa essa questão. Mas normalmente os editais dos concursos, eles proíbem acessórios de chapelaria, boné, chapéu e tudo mais, que poderia ocultar algum método para esconder uma cola ou esses métodos mais sofisticados, ponto eletrônico e por aí vai. Só que nós temos aqui um caso no qual a pessoa, a sua consciência, a sua religião determina que ela deve cobrir os cabelos. E aí como é que fica essa questão? Bem, o que a liberdade religiosa permite, ou seja, isso aqui é uma coisa amparada pelo direito, é de que a pessoa possa realizar esse concurso, essa prova com seu acessório religioso, mas isso não impede que seja feita algum tipo de verificação, se não está escondendo nada, para evitar pessoas de má fé que se digam muito religiosas, quando na verdade não são, que simplesmente se valeriam desse artifício para poder realizar um concurso com uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Ou seja, aqui entra novamente essa ideia de uma certa prestação alternativa, ou seja, se criariam as condições que essa religião autorize para que alguém possa verificar se está se valendo desse direito de uma maneira ilegal. Então, normalmente, quando são mulheres que cobrem o cabelo, normalmente a religião autoriza que outras mulheres possam ver o cabelo daquela fiel. Então, diante disso, se pode ir para um lugar apartado, afastado dos homens, no qual uma fiscal do sexo feminino possa realizar essa verificação. Não, por favor, retire o véu, eles conferem, não, está tudo certinho, coloque o véu novamente, vai lá realizar a sua prova em paz. Então, não haveria necessidade de forçar essa pessoa a não realizar o concurso público. Nós vemos que é uma medida desproporcional para o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo nós não queremos que ninguém fraude o concurso. Perfeito.
Se nós podemos simplesmente afastar essa pessoa por meio de pessoas que a religião, que aquela consciência permite, verificar que aquele acessório não causa nenhum prejuízo, não esconde nenhum tipo de cola, ponto eletrônico, por aí vai. Aí não haveria necessidade de violentar a consciência daquela pessoa, no sentido de forçá-la a mostrar os cabelos quando a sua religião, a sua consciência, assim, não o permitem. Agora, quando se fala em concurso público, tanto no caso que comentamos no primeiro bloco, da candidata adventista, como agora dessa candidata islâmica muçulmana, em contrapartida se alega, por exemplo, que o edital é a lei do concurso, e isso gera tanta polêmica quando, por exemplo, até o Supremo Tribunal Federal teve de decidir em 2016, em sede de repercussão geral, que, por exemplo, tatuagem não pode ser utilizado como impeditivo para que alguém realize concurso público, porque muitos editais, principalmente no âmbito das corporações policiais, das forças de segurança pública, muitos editais proíbem que os candidatos portem tatuagem. E sabemos que, como eu dizia, muito se fala que o edital é a lei do concurso, e temos aí algumas legislações estaduais, temos os editais, agora não temos, e temos a Constituição Federal no artigo 37. Agora, falta, no seu entender, doutor Bernardo, inclusive nessas questões mais religiosas, do véu islâmico, de um horário diferenciado para fazer a prova, entre outras questões que possam surgir, que existam, falta uma lei geral, uma lei de nível federal, uma lei geral de concursos públicos, colocando claramente permissões e vedações? Olha, a Constituição é bastante clara. Eu falei do artigo 5º, inciso 8º, falando, olha, e aqui nós vamos fazer uma análise jurídica um pouquinho mais minuciosa. A regra ninguém será privado de direitos em função de crença filosófica, religiosa ou política. Ponto. Essa é a regra geral. Esse mesmo termo, esse mesmo texto da Constituição faz uma seguinte observação. Quando houver uma lei que se aplica a uma comunidade ou a todos, né, em função de ser uma regra que se aplica a toda a comunidade, o Estado deve oferecer àquela pessoa uma prestação alternativa que não fira a sua consciência, e aí a pessoa poderá exercer, aí ela ficará desobrigada de fazer aquela prestação principal, ele fará a prestação alternativa. Nós temos uma regra geral, foi criada uma exceção para essa regra, está na Constituição Federal, ou seja, na norma de maior valor, que tem a maior hierarquia dentro do sistema jurídico brasileiro, às vezes ter a consciência de que há que aplicar essa legislação. Você está falando de edital, esse inciso, ele fala de uma obrigação prevista em lei, quando houver uma obrigação prevista em lei. Edital, em termos formais, não é uma lei. Ou seja, nós temos, não é uma lei produzida pelo Congresso Nacional, nós temos as leis ordinárias, as leis complementares, e não é esse tipo de lei. Então, a burocracia da administração pública não se pode comparar e não pode se sobrepor a um direito previsto na Constituição Federal. É uma questão de hierarquia. Ou seja, a Constituição prevê que se deve criar mecanismo para uma prestação alternativa, e contra a Constituição não se pode argumentar. É uma norma originária da nossa Constituição, e um edital não pode modificar a Constituição nesse quesito. Nós temos que colocar as normas em seu devido patamar. Constituição no ponto mais alto e edital uma norma infralegal. Eu converso no Direito Direto nesta segunda-feira, 7 de maio, conversa ao vivo com o advogado Bernardo Pablo Sukianek, presidente do Observatório da Liberdade Religiosa, hoje destacando no programa 3 decisões da Justiça Brasileira tomadas na última semana, garantindo em defesa do direito fundamental à liberdade religiosa. Já falamos sobre 2 decisões do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, garantindo, primeiro,
o direito a uma candidata muçulmana a usar o véu em uma prova do INSS e, na sequência, o direito de uma candidata adventista do sétimo dia de prestar prova de concurso público em horário diferenciado por motivo religioso. Antes de partirmos aqui no programa para a terceira e última decisão, mais uma vez convidar você, ouvinte, para participar do programa. Insisto, se quiser mandar sua pergunta, dúvida ou mesmo um simples comentário, basta escrever ou enviar um áudio para 999758140, 999758140, código de área é o 61, esse é o nosso número de WhatsApp. Agora sim, doutor Bernardo, a terceira e última decisão de hoje, saindo da Justiça Federal, em Brasília, a Justiça Estadual, lá no Rio de Janeiro. E na semana passada, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça Fluminense, manteve a suspensão da oração do Pai Nosso na rede pública de Barra Mansa, que é um município no sul do estado do Rio de Janeiro. A liminar, ou seja, uma decisão provisória, foi tomada apenas por um desembargador no Tribunal de Justiça do Rio, fixou uma multa diária de R$10 mil por cada ato de descumprimento da ordem. E a polêmica começou em outubro do ano passado, inclusive o senhor participou aqui do Jeito Direto, doutor Bernardo, comentando essa decisão, quando em outubro de 2017 houve uma ordem assinada pela prefeitura do município, determinando que a oração do Pai Nosso fosse feita todos os dias, logo depois da entoação dos hinos cívicos. E a prefeitura alegou que a oração do Pai Nosso seria uma oração universal e que por isso não haveria problema. E já em outubro tivemos uma decisão de primeira instância lá da Justiça de Barra Mansa. E aí foi sobre essa decisão que o senhor participou aqui do Direito Direto, comentando tintim por tintim com o nosso ouvinte. E agora essa decisão de primeira instância foi confirmada em segunda instância por um dos desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse caso aqui permite a gente também falar sobre a decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, em que foi considerada válida, ou melhor, considerado válido o ensino religioso confessional em escolas públicas. E foi uma votação, placar apertado por 6-5. Então agora, se o ensino religioso na escola pública é confessional, isso quer dizer que nas aulas de ensino religioso, os professores podem promover a própria crença. Mas o ensino, essa decisão do Supremo dá margem para que orações do Pai Nosso ou de qualquer outra denominação sejam feitas fora do horário de aula? Nós estamos aguardando a publicação do acórdão da Suprema Corte para a gente ter uma real noção do que foi decidido. Agora, dos debates que nós assistimos naquela jornada, ou como gostam de dizer os ministros, naquela sentada da Suprema Corte, nós vemos o seguinte: por que eles entenderam que o ensino religioso em escolas públicas poderia ser confessional? Primeiro, porque a matrícula seria facultativa, ou seja, ninguém seria obrigado a assistir a aula. Os alunos que não assistissem a aula, que não estivessem matriculados, não sofreriam nenhum prejuízo em função disso. Inclusive, agora, só a título de, abrindo parênteses, a título de informação, é que o ensino religioso, porque isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, é porque nós temos o artigo 210 da Constituição, que prevê o ensino religioso nas escolas públicas. A questão é que a Constituição não dizia claramente se confessional ou não, mas a Constituição dizia que a oferta é obrigatória, mas a matrícula é facultativa no ensino fundamental. Fecha parênteses. Exatamente, ou seja, como bem está nos explicando aqui o Ricardo, ou seja, a escola tem a obrigação de oferecer essa disciplina. Contudo, o aluno se inscreve ou não, se os pais entenderem dessa forma ou não. Então, diante disso, como a matrícula é facultativa, ou seja, é opcional, então a Suprema Corte entendeu, como a matrícula é opcional e nenhum aluno terá prejuízo em função disso, o ensino pode ser confessional.
Agora, há um detalhe. Quando nós falamos aqui de fazer uma oração do Pai Nosso, numa fila, naquelas filas das escolas antes de entrar para as salas de aula, nós estamos falando de um momento que é fora daquele momento do ensino religioso nas escolas públicas. Então, o único momento no qual uma escola pública, eventualmente, poderia tratar confessionalmente de alguma religião, é exclusivamente nessa oferta de ensino religioso, que é de matrícula facultativa. Fora isso, a escola tem que ter esse perfil laico de não privilegiar e não perseguir nenhuma convicção filosófica ou religiosa. Então, que seja feito com que todos os alunos formem em filas e que eles tenham que fazer a oração do Pai Nosso, dentro de um Estado laico não é possível. E nós podemos, eventualmente, por exemplo, em uma aula de história, se pode tratar sobre religião, de que maneira? Por exemplo, nós tivemos conflitos, nós estamos fazendo um estudo sobre 1600 e alguma coisa, 1648, um tratado internacional, Tratado de Westfália, que colocou fim às guerras religiosas entre protestantes e católicos. Por que protestantes e católicos brigavam? Brigavam porque eles tinham concepções diferentes com relação a Bíblia e outras questões. Basicamente seria uma explicação nesse estilo, mas não se poderia entrar na teologia do assunto. Seria basicamente para conceitualizar uma situação histórica naquele momento. Agora, fazer todos os alunos formarem em filas e fazer a oração do Pai Nosso não é justificável dentro de um Estado laico. Isso é ilícito. E essa argumentação de que o Pai Nosso seja uma oração universal, ela não é. Ela é uma oração cristã. Ou seja, todas as outras religiões que não são cristãs, ou que não acolhem, eventualmente, o cristianismo, ou parte do cristianismo, não são contempladas pela oração do Pai Nosso. E você não pode violentar a consciência de alguém no sentido de fazê-la realizar uma oração, uma reza, a qual ela não concorda. Bem, e dentro do princípio da laicidade do Estado, se não é possível fazer a oração do Pai Nosso ou a oração de uma única religião, e se, vamos aqui, uma situação hipotética, e se a escola, a prefeitura desse município de Barra Mansa chegasse à seguinte conclusão? Bem, se o problema é porque nós estamos fazendo uma oração que só diz respeito aos cristãos, e se a escola abrisse espaço para que todas as religiões pudessem, ou que pelo menos as religiões de todos os alunos ali presentes pudessem estar representadas nesse momento antes do início das aulas por meio de orações, seria compatível com o princípio da laicidade do Estado? Bom, aí você teria que criar, por exemplo, certas pessoas que têm uma ideia de que a sua religião é a única certa e as outras estão todas erradas. E, eventualmente, ele não gostaria de participar de nenhum tipo de liturgia e oração de outra religião. Não, eu só participo da minha religião e as outras eu considero que é errado, que é coisa do inimigo, coisa do maligno ou sinônimos que se possam encontrar. Nesse caso, você teria que permitir que essa pessoa afastasse. Então, que não participasse disso. Eu acho que, de ordem prática, seria muito complicado você conseguir contemplar todo mundo. E esse é um dos problemas que um dos desafios, na verdade, que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal coloca. Ou seja, nós podemos ter ensino confessional, mas quais serão as religiões que poderão expor isso de maneira confessional? Será só uma religião? Serão várias religiões? Serão as religiões dos alunos? Será que nós temos salas de aula suficientes nas escolas públicas para pegar uma turma e dividir em 5, 10, 15 grupos, dependendo da religião de cada aluno? Esse justamente é o desafio de ordem prático que se coloca diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. E por fim, Dr. Bernardo Pablo, a última pergunta de hoje. É com base no princípio da laicidade do Estado que se chega a essa decisão da Justiça lá do Tribunal Fluminense, Tribunal Estadual Fluminense, suspendendo a oração do Pai Nosso na rede pública municipal de Barra Mansa.
relembrando aqui com o ouvinte, escolas públicas desse município do sul estado do Rio de Janeiro, em que, as escolas eram obrigadas a realizar a oração do Pai Nosso antes do início das aulas. Todos os alunos em fila obrigados a realizar a oração do Pai Nosso depois da entoação dos hinos cívicos. E tanto em primeira quanto em segunda instância, se entendeu que essa medida atenta contra o caráter laico do Estado brasileiro. Mas o ouvinte pode se perguntar, bem, de um lado se utiliza o argumento do Estado laico para se proibir uma escola de realizar a oração do Pai Nosso, uma escola pública. É preciso destacar, escola pública. Não está em questão as escolas particulares, a escola pública. E nesse sentido, alguém pode perguntar, bem, mas o Estado é laico, mas a cédula do real, a nota de dinheiro, tem ali escrito, Deus seja louvado. Os tribunais, as casas legislativas têm um crucifixo no plenário. E por aí vai, temos muitos exemplos, os feriados religiosos. E por que nesse caso pode? Esse é um tema polêmico, do qual também não há... não é um tema pacífico, como dizem os juristas. Principalmente na doutrina, os tribunais, de uma maneira geral, dizem que isso é possível, né? Contudo, há quem defenda, eu acho que com argumentos sólidos e consistentes, de que o Estado não deveria privilegiar nem perseguir nenhum tipo de religião. Então, a partir do momento em que os poderes do Estado têm crucifixos ou colocam Deus seja louvado nas notas de real, há certa parte da população que não é contemplada, os ateus, os agnósticos não são contemplados dentro dessas notas de real. Agora nós temos que fazer uma diferenciação que é bastante simples, ou seja, as pessoas que fazem parte do serviço público, os membros de poder, do judiciário, do executivo, do legislativo, eles têm direito a ter uma religião própria. Então, o presidente da República, o presidente da Câmara, eles têm direito a ter a religião própria. Então, por exemplo, se ele tiver pendurado uma corrente com seu símbolo religioso dentro do gabinete de trabalho dele, por mais que fique dentro do Congresso Nacional, do Palácio Planalto ou num tribunal, no gabinete de trabalho dele, onde ele normalmente coloca aquela foto da família, dos filhos, ele tem direito a colocar o símbolo religioso dele. Agora, normalmente, numa sala de audiência pública, não é comum ver um magistrado, nunca vi, pelo menos nos meus anos de atuação, um magistrado que coloque a foto da família. Então, se não cabe a foto da família, não cabe também o símbolo religioso. E no momento da fala pública, no momento que ele se pronuncia em nome do Estado, aí também não cabe fazer menções religiosas. Ou seja, no momento no qual, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, ele se pronuncia como presidente daquele poder, ele tem que fazer uma fala neutra. Quando a presidente da Suprema Corte vai falar, ela como presidente da Suprema Corte, tem que fazer uma fala neutra em relação à matéria religiosa, o que não impede que ela tenha uma posição religiosa. Ela não precisa ser contrária à religião, não precisa disfarçar nem camuflar as suas crenças religiosas, simplesmente ter esse cuidado de saber o momento que ela está falando em nome do Poder Judiciário e o momento no qual ela está falando em nome próprio, e aí plenamente possível ela poder se manifestar, expressar isso por meio de símbolos religiosos, no ambiente mais particular de trabalho dela, acessórios religiosos que ela possa usar, correntes ou outros símbolos religiosos. Não há problema nenhum em relação a isso. Nós não podemos proibir os nossos homens e mulheres públicos de externarem a sua fé. Doutor Bernardo Pablo Suquiene, que hora de colocar um ponto final no programa, mas antes, mais uma vez agradecer pela sua participação. Doutor Bernardo Pablo Suquiene, que é especialista em Direito Internacional, mestrando em Direito pela Universidade de Brasília e, além disso, presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Sempre muito bom contar com a sua participação e os seus esclarecimentos. Aproveito ainda para desejar uma excelente semana. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado.